Salve Maria, boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Magali, Grazi. Opa, Cadu já entrou aí. Jefferson, Deus abençoe. Necessidade da oração. Deixa eu chamar aqui o Cadu, que vai fazer com a gente. Muito bem, Salve, Arthurzinho. Cadu. Uma santa noite. Deixa eu ajustar essa câmera aqui. Santa Minuto, noite, Cadu. pronto. Muito bem, uma santa noite para você, para todos que estão assistindo aí. Como diz o Padre Rômulo, graça e paz, sempre fidelis. Graça e Então, paz. sejam bem-vindos aí todos à nossa live. E com muita alegria, você me chamou hoje para um assunto que é excepcional, imprescindível, é realmente um start e um final, né, na nossa fé. É um assunto que fecha, né, toda a nossa vida espiritual. E eu Sem confesso que eu dúvida. estou bem empolgado para essa live de hoje. Amém. Bruce está entrando aí. Boa noite, Bruce. Todos que estão entrando. Vai ser uma alegria, vai ser uma alegria, Cadu. Vamos só esperar o pessoal terminar de entrar, né? Nesse início a gente vai fazer a nossa pequena oração à Virgem Maria, Nossa Senhora da Assunção, a nossa novena, e a gente dá prosseguimento à nossa live. Tá com a Com imagem dela certeza. aí? Peguei uma imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Tratadora dos que nós. na verdade é Nossa Senhora da Conceição, mas que também algumas pessoas utilizam a imagem de Nossa Senhora da Conceição como Nossa Senhora da Assunção também. Apesar de não ser especificamente a imagem, né, nos remete, ela que está com os anjos, né, aqui nessa imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então, você está com oração aí para a gente, não tá, Tuzinho? Tô. Então vamos iniciar, Cadu? Vamos sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, o nosso quinto dia da novena. Rezemos juntos. Ó Mãe misericordiosa e amorosa, possa a vossa beleza gloriosa encher nossos corações com um desgosto para as coisas terrenas e um desejo ardente pelas alegrias do céu. Que vosso olhar misericordioso olhe com compaixão para nossas lutas e nossa fraqueza neste vale de lágrimas. Ouvi então, Mãe amorosa, a nossa súplica e rogai a Jesus por nós. Façamos o nosso pedido agora, Nossa Senhora da Assunção. Cobri-nos com o puro manto da inocência e da graça aqui na terra, e com o da imortalidade e da glória no céu. Ó Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Amém. Rezemos então a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção. Rogai por nós. Amém. Amém. Muito bem, a gente já fica também com essa oração como uma oração inicial para essa live também de hoje, né, que alguns já devem ter visto o tema a partir da divulgação também que vocês fizeram aí pela Dona Ré, né, e que é um tema que tem muito a cativar e a ensinar todas as pessoas, né, um tema universal para toda a Santa Igreja, em primeiro lugar, porque fala de uma realidade primeira, né, da nossa fé, que todos precisam, né, é algo elementar da nossa fé, que é a oração. E em segundo lugar, porque a gente vai usar as diretrizes de um daqueles que é um ponto-chave referencial para nós em vários assuntos doutrinais, que é Santo Afonso Maria de Ligório, né? Ele que a gente também há pouco tempo comemorou o dia dele e que, com muita alegria, tem uma live com muito assunto para falar, se tratando dele, né? Se tratando desse doutor da igreja, doutor
doutor da moral, né, também conhecido como doutor da moral, uma referência dos assuntos morais, mas que eu descobri também, lendo o início do livro hoje, né, que ele também é chamado de doutor da oração, né? Só explicando também que eu disse que eu li o início do livro hoje, porque eu não tinha lido, eu nunca tinha lido esse livro dele, já li algumas outras obras, alguns outros pontos dele, de Santo Afonso, e hoje o Arthurzinho me chamou, vamos fazer a live junto do Semper, etc e tal, e eu estava pensando em fazer o tema como a oração, né, o livro sobre oração de Santo Afonso. Então eu peguei, assim, corri para ler um pedaço, assim, e realmente é muito cativante esse livro, é muito interessante e realmente faz o nosso coração, assim, querer ler e rezar na mesma hora, né? A gente fala assim, meu Deus, eu preciso de rezar agora, eu preciso de parar aqui e rezar. O livro é assim, né? E então, já queria agradecer pela oportunidade de ter sido chamado para participar dessa live com o senhor Arthurzinho. E agradecer também pela oportunidade de já ler um pedaço, e com certeza eu vou continuar lendo, porque já mudou minha vida espiritual só do início de ler ele. Impressionante. Eu fiquei feliz, Cadu, porque era uma coisa que eu tinha falado com o Padre Romulo, né, para nós fazermos, e providencialmente então fazer com você, né, que a gente tinha que fazer, né, porque realmente é um livro, assim, que as pessoas têm que conhecer. Esse livrinho aqui é bem fininho, gente. O Cadu tá falando desse aqui, A Oração. A Olha, oração. você lê isso aqui é que nem o Cadu falou, né? O Cadu leu outras coisas já do Santo Afonso, né, como ele falou, e de fato tem muitas coisas boas do Santo Afonso. Só que esse daqui, é, ele é tão curtinho, mas ele é tão assim indispensável, Rápido, né, né? Cadu? Você É já uma coisa leu, assim, você quer continuar. você quer continuar assim, você já quer rezar, porque você vê, gente, eu preciso rezar, né? Se eu não rezar, eu tô simplesmente não obedecendo o mandamento divino. Ele vai falar isso, né? Que é o mandamento de Deus, a oração. Então a gente tem que falar sobre isso. E dele essa famosa frase, né? Quem reza se salva, quem não reza com certeza se condena. É a frase assim que ele condensa, digamos assim, a doutrina dele aqui. E você bem lembrou, né, Cadu? É o doutor da oração. Então, Santo Afonso trabalhou muito na vida dele, né, para que os pregadores, para que as pessoas tivessem consciência da necessidade da oração. Santo Afonso vai falar que, olha, sem oração, de fato, não tem como, né? Não tem como suportar as lutas desta vida e, portanto, nós não vamos conseguir alcançar a salvação que nosso Senhor nos quer dar. Então, para iniciar, Cadu, queria começar falando o seguinte, né? A primeira coisa que é importante para nós entendermos, o nome do livro, Lena, é a oração. Só isso, a oração. E eu peço até perdão aqui, gente, que tá com um barulho de cachorro, eu acho, latindo. A Lucia até comentou aí em cima. Aí tem um cachorrinho aqui no prédio que ele é bem animado, sabe? Ele late demais. É, Então, assim, isso é ótimo. Não tem nada que santifica mais do que isso. exato, é um Está cachorro que explicado. O segredo da sua santidade foi desrevelado agora. O véu se rasgou. ele é bem animado, ele late direto. Mas enfim, aí a gente vai levando assim mesmo. E aí, então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, gente. Nós estamos numa vida de combate, né, Cadu? A nossa vida, né, a vida neste mundo, não é uma colônia de férias, ela é luta, ela é combate, combate pela santidade. Bom, e qualquer combate, né, precisa ser enfrentado, e para enfrentar, né, para entrar numa guerra, para se entrar num combate, a gente precisa de armas. Nós precisamos de armas. Nós precisamos de armas. Veja, então, para nós cristãos, a vida, né, a vida verdadeira, a vida eterna, ela não é conquistada de forma passiva, pacifista. Ou seja, nós não ficamos esperando sentados, né, a salvação chegar até nós. Sem dúvida nenhuma, né, a obra da salvação é a iniciativa de Deus, né, e precisamos da graça dele. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados, como alguém que vai para a praia, né, e fica lá esperando os raios do sol, né, sentadinho, dormindo, né, deitado. Não é assim. Então, essa consciência de que nós estamos num combate, que existem inimigos da nossa alma, que nós precisamos lutar, digamos assim, fundamental para entendermos a necessidade da oração. Que a oração vai ser esta arma pela qual nós conseguiremos os auxílios necessários à nossa salvação, vai dizer isso Santo Afonso. A oração é o meio necessário para nós alcançarmos esses auxílios indispensáveis para a nossa salvação. E ele vai falar muito aqui, o Santo Afonso, ele fala muito de Santo Tomás, né? E ele fala assim, Santo Tomás, ele apresenta, como nós sabemos classicamente, né, Cadu?
os 3 inimigos da alma: o mundo, o demônio e nós mesmos, nossa própria concupiscência. Santo Tomás fala, olha, exteriormente nos combatem o mundo e o demônio, e interiormente nos combate, né, a nossa própria concupiscência, nossas inclinações perversas. Diante desses inimigos que dia e noite, né, como vai se lembrar a Sagrada Escritura, procuram nos devorar, né, o leão que fica rugindo, né, em torno de nós procurando nos devorar, dia e noite, se eles estão contra nós, então devemos dia e noite também combatê-los. E o meio é a oração. Então, de início é isso, né? A gente vai aprofundar aqui, mas importa, é necessário nós percebermos que estamos numa vida de combate, que existem inimigos que querem perder a nossa alma, querem afrouxar nosso relacionamento com Deus, que querem nos afastar da vida de Deus e que, portanto, nós temos que ter uma arma, e essa arma é a oração, para combatê-los. Daí a necessidade indispensável, né? A necessidade absoluta da oração. Exatamente, é o meio ordinário da nossa salvação, né? É o meio ordinário desse combate, porque a gente não precisa fazer muita força para descer ribanceira abaixo, né? Como você disse, a nossa própria carne já tem a tendência do pecado original. Inclusive, ele fala isso no início do livro. Ele fala que, apesar do batismo, né, ser fonte de remissão dos nossos pecados, continua em nós uma inclinação, uma consequência que faz com que a gente desça essa ribanceira. Né? E ele vai falar outra coisa muito interessante, que é justamente que uma das grandes funções dos mandamentos de Deus deixados para nós é para que a gente, ao ver os mandamentos e ao ver as nossas tendências sempre de ir justamente ao contrário dos mandamentos, né? A gente vê que a gente tem essa tendência justamente de nisso reconhecer as nossas fraquezas e saber que a gente precisa de um auxílio, né? De que a gente precisa de uma força que é além da nossa, né? É além da nossa própria força. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o mundo e com o demônio, né? Falam assim, nossa, minha vida tá terrível, e a culpa é do mundo, a culpa é do demônio, né? A culpa... E muitas vezes a pessoa ainda nem começou um combate próprio, né? Às vezes o demônio não está nem preocupado com ela, né? Porque ela nem se esforçou ainda para começar uma vida de oração, uma vida de fé, né? E às vezes a pessoa acha que o demônio está assim, o demônio não está nem preocupado com ela, porque ela ainda nem começou uma vida, né, de combate, uma vida de oração, uma vida espiritual. Ainda está em uma vida de pensamentos, uma vida de esforço e uma vida que pode ser que aconteça com nós e que é muito fácil de a gente cair nisso, que é do pelagianismo, que é a primeira coisa também, uma das primeiras heresias que Santo Afonso apresenta nesse livro, né, de achar que justamente a gente vai vencer o mundo, vai vencer a nossa carne, vai vencer o demônio com as nossas próprias disposições, né? Até o Leandro, uma vez eu já entrei, ele fala muito disso, né? Achar que a gente vai virar um coaching católico, né? E vai assim, né? Não vai, isso não vai acontecer. A gente precisa de um auxílio, a gente precisa da graça, né? Não é à toa que a gente reza a liturgia das horas todos os dias e a primeira invocação é: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, né? Parece algo que traz um desespero, mas isso só revela a necessidade que nós temos da oração. Exatamente, ele apresenta bem no iniciozinho, né, o Santo Afonso pelagianismo, porque é importante realmente termos essa consciência de que não é um combate com as próprias forças, né? E assim, acontece o seguinte, né? A oração, é importante a gente frisar isso porque não é brincadeira, gente. Quem não reza não se salva. Então, ele fala, o Santo Afonso no livro, ele falando que o Santo Agostinho, né, explica isso, que há certas graças, chamadas graças primeiras, que são concedidas a todos, sem a nossa cooperação, sem o nosso esforço, ou seja, Deus concede essa graça a todos. A vocação à fé, por exemplo, né, o chamado à fé. Ponto. As graças primeiras são concedidas a todos. Porém, existem certas graças específicas, né? A graça da perseverança, por exemplo, que Deus só concede àqueles que a pedem. Então, é mandamento divino que nós rezemos, porque sem rezar nós não conseguimos perseverar. De que adiantaria um homem que, tendo sido chamado à fé, né, a vocação à fé, se converte, se deixa seduzir por Deus,
mas abandona, né, no meio do caminho, a vida em Deus. Não adianta, né, o que nosso Senhor fala, né? Não adianta você ser justo até certo ponto e tornar a ser ímpio, porque não é por acúmulo que a gente é salvo, né, mas por estar em amizade com Deus. Então, se a pessoa vive bem, né, vive em amizade com Deus, mas depois abandona, não persevera, não tem a graça da perseverança, então não adianta. O contrário também é verdadeiro. O ímpio que passou às vezes a vida inteira fazendo mal se converte no final como bom ladrão que rezou. Olha que bonito. O bom ladrão rezou na cruz. Santo Afonso até fala isso. 2 estavam ao lado do Senhor crucificado. Um rezou e se salvou. O outro não rezou e infelizmente aconteceu aquilo que nós vimos, né? Ficou ali blasfemando. Então, às vezes o ímpio passou a vida inteira, né, às vezes longe de Deus, mas rezou no último momento e então conseguiu a salvação. Então isso é muito sério, né? Então a necessidade, eu quero até ler aqui, que ele fala assim, ó. Verdade é Claro, que há lembro. certas graças primeiras que são a base e o começo de todas as outras graças e que são concedidas sem a nossa cooperação, como por exemplo a vocação à fé, a penitência. No dizer de Santo Agostinho, Deus as concede mesmo a quem não as pede. Entretanto, quanto às outras graças, especialmente em relação à graça da perseverança, tem por certo o Santo Doutor que não são concedidas senão os que pedem. Santo Afonso vai falar que a graça da perseverança nós temos que pedir diariamente. Não é assim, eu peço hoje a graça da perseverança, mas eu não estou pedindo mais. É diariamente. Ou seja, todo dia você tem que dobrar seus joelhos e falar, Senhor, me dê a graça da perseverança, senão eu vos abandono. Então, pode falar, Cadu. A gente vê claramente isso, por exemplo, né, quando a gente vê esses grupos de sacramento, né, a gente vê às vezes tem os grupos de sacramento do crisma jovem, né, ou até o adulto mesmo, etc e tal. Quando vai ter o primeiro contato ali, geralmente você vê que muitos ali são tocados, recebem essa graça primeira, essa graça de realmente verem o caminho de salvação, mas talvez esteja justamente aí a chave porque muitos não perseveram, né? Porque não rezam quando chega um momento de dificuldade. Não se colocam de joelhos verdadeiramente, né? Não só a atitude de colocar de joelho, mas ver que quando a coisa está difícil, quando a coisa está apertando, é hora da gente realmente estender as mãos para os céus e falar, Senhor, me ajuda, eu preciso, né? Eu necessito. E às vezes é tão difícil da gente fazer isso, né? Às vezes a gente espera cair em tanta angústia, cair em tantos pecados, cair em tanta dificuldade para pedir esse socorro com verdade do coração, né? Às vezes a gente está vendo que a gente está caminhando e a gente vai tentando com as nossas próprias forças consertar e tudo que o Senhor quer escutar de nós é falar assim, Senhor, me ajuda, né? Vem em meu auxílio, me dá a graça, me dá a virtude, né? Me dá os meios. Nossa Senhora, seja, e essa oração simples, né, do povo simples, Deus, às vezes, ele espera isso da gente, é um coração rasgado, é o que a gente precisa muitas vezes apresentar, né, para que a nossa vida espiritual flua. Às vezes a gente está ali sempre naquela mesma coisa, e a gente já tentou de tudo, menos pedir, né? Exatamente, exatamente, Cadu. Isso eu ia, assim, falar mais pra frente, mas é isso, né? A gente não pede. A gente pede, mas pede mal, como vai dizer São Tiago na Escritura. A gente não sabe pedir para nossa salvação. E ele vai colocar depois, né? Bom, que seriam as condições da oração, que a gente iria falar depois, mas você tocou nisso. E é Não, bom mas já. qualquer coisa guarda para depois, guarda o trunfo para o final, qualquer coisa. Não precisa Não, foi adiantar, bom né? você falar, porque essa questão de pedir, né? Nós temos que pedir para a nossa salvação. A gente às vezes pode ficar muito preocupado em falar que o outro se converta, que o outro se salve. É importante isso, isso é uma grande caridade, sem dúvida nenhuma. Mas o dever primeiro é rezarmos para nós nos salvarmos. Ou seja, pedir para si, ele vai colocar dentre algumas condições essa, né? Pedir para si as coisas necessárias para a própria salvação. E a necessidade então da perseverança. Aquela parábola, né, que o Senhor faz, né, em Lucas 18:1, que ele coloca a viúva, que ela fica importunando o juiz iníquo, né? O Senhor apresenta, né, essa parábola mostrando que se o juiz, que é ímpio, decide atender no seu coração aqueles pedidos da viúva que ficava importunando ele o tempo inteiro, ou seja, persistindo no seu pedido, ele falou, se esse juiz iníquo faz isso, e o Pai do céu?
e Deus que ama e quer realmente a salvação dos seus filhos. Quer dizer, se uma pessoa má atende a outra porque a outra é insistente, é chata, fica lá no pé o dia inteiro. Se eu ficasse lá no quarto do Cadu, lá naquele da minha comunidade, o dia inteiro, Cadu, né, me dá, sei lá, me dá o chinelo, me empresta o chinelo, ficar o dia inteiro lá, mesmo que ele não goste de mim, né, ele vai me dar o chinelo, porque eu vou ficar importunando a vida dele. Então, se as pessoas mais fazem isso, né, porque aquele que pede é persistente, ele fala, quanto mais Deus que quer a nossa salvação. Então, a importância de persistir, de insistir. Essa vai ser uma das condições também da oração, a perseverança até a morte. Né? A Nádia me perguntou se ela está condenada se não reza todos os dias. Não. Né? Você pode sempre começar a. Né? Mas é importante que comece logo, porque não há tempo a perder. Né? Não há tempo a perder. Não podemos brincar com isso. Né? Então, a necessidade de rezar todos os dias. Né? Vigiar e orar sem cessar, para não cair em tentação, como disse nosso Senhor. Então estamos em combate. Né? Eu queria também ler aqui que ele fala na página 20 o seguinte, citando São Tomás. São Tomás diz o seguinte, ele vai citar: depois do batismo, a oração contínua é necessária ao homem para poder entrar no céu. Embora sejam perdoados os pecados pelo batismo, como dizia o Cadu, sempre ainda ficam os estímulos ao pecado, que nos combate interiormente, o mundo e os demônios que nos combatem externamente. A razão alegada pelo doutor Angélico e que nos deve convencer na necessidade da oração é a seguinte: para nos salvar, devemos combater e vencer. E citando São Paulo aqui, ele fala: aquele que combate nos jogos públicos não será coroado se não combater legitimamente. Sem o auxílio de Deus, não poderemos resistir a tantos e tais inimigos. Ora, este auxílio divino só se consegue pela oração, logo, sem oração não há salvação. E eu me lembrava, Cadu, hoje, daquela passagem, não é essa que o Bruce colocou, que também é muito importante, e Santo Afonso vai tocar nela muito: pedir, recebereis, bater, a porta vos será aberta. Mas é aquela parte em que Nosso Senhor fala que o reino dos céus é dos violentos. E isso é lindo demais, gente. Né? O cristianismo é a religião da violência. Não da violência que mata o outro, né? Não da violência que, digamos, é violento para com o outro, né? Mas da violência para consigo mesmo, da violência para com o homem velho. O cristianismo é aquele que preza pela vida verdadeira, pela vida em Cristo, e por isso faz violência ao homem velho, das paixões desordenadas, das inclinações perversas. Né? Então, é fazer violência a si mesmo. Nosso Senhor vai dizer, né? O reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Nós precisamos, gente, fazer violência a nós. Violência é o seguinte: eu não quero rezar, Senhor, mas eu vou botar meus joelhos aqui no chão e vou ficar o tempo que eu preciso ficar para rezar. Quando você vai rezar, você está encontrando uma pessoa. Né? Você não pode assim, eu vou marcar com o Cadu de sair, né? E aí eu marco 2 da tarde. Eu chego 2h30 e saio 2h40. E falo, poxa, mas você não combinou, não ia ser de 2 às 3? Eu não posso chegar a hora que eu quero e ser a hora que eu quero. Eu tenho que me propor a encontrar aquela pessoa, ser fiel e perseverante ali, fazer violência contra os meus desejos. Quer dizer, quantas vezes eu já fui para oração, todo mundo, né, é claro, experimenta isso e não queria estar ali. Né? Não, achava que tinha muitas outras coisas boas para fazer, problemas a resolver, programas a assistir, enfim, coisas a ajeitar na casa, seja o que for. Mas ali é um No momento seminário tem muito isso, né? Matéria para estudar, a gente sempre tem essa tentação, né? Matéria para estudar, é tempo para descansar, que não tem, é o dia que eu estou cansado, né? Aí às vezes tem aquele dia que a gente já está também mais com fome, aí você começa a pensar no que vai ter para comer, no que não vai, né? Então a gente sempre vai ter essas lutas, né, durante a nossa oração. E e quando a gente entra nesse assunto, a gente sempre vai acabar na história de Santa Teresa d'Ávila contando os tijolinhos. Que muitos já devem conhecer, né? Que é aquela que quando ela vai para a capela, né, mesmo sem vontade, e então ela começa a contar os tijolos ali, estando ali, e depois Deus fala que muito agradou a ela, muito agradou a ele essa oração, que isso se tornou uma oração, né, a perseverança dela. Exatamente, né? Fazer essa violência, né? Eu não quero estar ali, eu vou contar os tijolos, mas eu vou ficar com o Senhor.
E isso com o São José Maria Escrivá, né? Do qual eu sei que o Cadu é bem devoto. Ah, eu ia falar agora, acho que você vai roubar minha fala, mas Não, pode fala, fala, falar. fala. Cita que é bonita. É que tá em sulco. Não, eu não sei, não, talvez eu ia falar outra coisa, mas que também está dentro da espiritualidade de São José Maria Escrivá e dentro dessa questão da violência, que é justamente uma audácia, né? Deus e audácia. Porque se a gente vê muitos dos milagres e das graças concedidas nas Sagradas Escrituras foram de personagens audaciosos. A gente vê, por exemplo, né, enquanto você estava falando daquela questão de pedir, eu lembrei da própria mulher que a ele pede, né, que fala que mesmo os cachorros comem das migalhas da mesa, né, e Nosso Senhor então dá a graça para ela, de Zaqueu que sobe em cima da árvore, e de vários e vários, né, justamente também da personagem que toca no manto dele e recebe ali o milagre. Então, no próprio bom ladrão, que ao fazer uma súplica, né, recebe a graça. Então, em diversos momentos a gente vê que a audácia, né, o ter a coragem de pedir, o rasgar o coração, o ir ao encontro, né, o confiar que a graça vai ser recebida. Se a gente vê o elogio que ele faz àquele centurião, onde ele fala que ninguém teve uma fé maior do que ele, aquele homem foi audacioso, né? Cristo estava indo ao encontro dele e ele pede para que um dos seus servos vá lá e fale assim, não, não precisa nem de vir, basta falar uma palavra, né? Que a minha casa será salva, né? E então a gente vê aí que a audácia, né? Eu não sei se era isso que você ia falar, mas estava na minha mente, nós falamos de São José Maria, eu não pude deixar também de falar. Sim, não, é que São José Maria de fato tem várias coisas a respeito disso, né? Foi bom você lembrar isso, né, Cadu? Porque tem exatamente, né, diversas coisas, por exemplo, o episódio de Elias, né? Que audácia Elias teve ao enfrentar lá os profetas de Baal, né? Começou a É, essa daí é ironizar, né? incrível. É incrível aquela passagem, então de fato tem a ver com a audácia também, né? Nós temos, né, não temos um espírito de timidez, mas de ousadia, né? Do Espírito Santo. Mas o que eu ia falar é que, na verdade, ele tem uma passagem no sul, que São José Maria, que ele comenta esse trecho de Mateus 11:12. Ele fala assim: alguns comportam-se ao longo da vida como se o Senhor tivesse falado de entrega e de conduta reta somente àqueles a quem não custasse, não existem, ou aos que não precisassem lutar. Esquecem que para todos Jesus disse: o reino dos céus arrebata-se com violência, com a luta santa de cada instante. Está no sulco isso, no número 130. Ou seja, o reino dos céus é dos violentos. São daqueles que fazem violência a esses inimigos que nos enfrentam. É a violência das pessoas que amam com caridade e fortaleza sobrenaturais. É a violência daqueles que, como hoje São Lourenço, que nós celebramos, são capazes não de matar pela fé que têm, mas de morrer por ela. São homens que aceitam como São Lourenço, né, ser queimado lentamente, como o pão que vai sendo assado, como a Eucaristia, né, vai se unindo a Cristo no seu sacrifício. Então essa é a nossa violência. E essa violência é feita com a oração. A oração, ela não em geral, né, uma inclinação, digamos assim, sensível que nós temos por. Né? Nós podemos ter bons sentimentos às vezes e queremos rezar, mas isso passa muito rápido. Né? A oração geralmente ela é um propósito, uma decisão, como o amor é assim. Então, para rezar é preciso fazer violência a si mesmo, é preciso fazer violência aos próprios desejos. Né? Então, o reino dos céus é dos violentos. O reino dos céus é dos violentos. Muitos, diz São Tiago na Escritura, pedem e não recebem porque pedem mal, vai dizer ele, né? Vai dizer ele, pedis e não recebeis porque pedis mal. Quer dizer, a gente precisa fazer a violência de começar a rezar. E agora eu queria falar, Cadu, como então rezar? Quais são as condições da oração? Resumidas, né? Porque é o que Santo Tomás faz, ele condensa em 4 condições. Então vale para todo mundo. Então a Tuzinho, gente. só antes, muito rapidinho aqui, me veio à mente também um conceito que eu gosto muito de oração de Santa Teresa d'Ávila, onde ela fala que a oração é um tratar de amizade
nosso com Deus, né? Então, enquanto você estava falando disso, de justamente assim, se colocar, né, se colocar em uma certa abertura, né, em uma violência, mas isso também é sempre uma abertura de coração em querer sempre as mesmas coisas que Deus e, ao mesmo tempo, também querer sempre rejeitar as mesmas coisas que Deus rejeita. Se a gente pegar o conceito de amizade de São Tomás, é querer as mesmas coisas, né? Amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Como a gente sabe que Deus ama perfeitamente e também rejeita aquilo que é mal perfeitamente, então esse tratar de amizade, ele é sempre um querer, né? É, justamente se configurar a esse querer de Deus também, né? É essa amizade com Deus. E eu acho que Perfeito. também deve encaixar nesses métodos, né? Porque no final das contas a oração é muito isso. Exatamente, né? O trato de amizade, né? É isso que você falou, né? Querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, né? A oração que vai moldando o nosso coração para que seja mais parecido com o de Deus, né? Se eu começo a conviver com o Cadu, se a gente for, né, assim, ficar mais íntimo ainda, né, mais amigo, com certeza a gente vai começar a gostar das mesmas coisas e a rejeitar as mesmas coisas, né? Porque senão Verdade. as pessoas não ficam íntimas, né? As pessoas que são íntimas. Você vai ser aplicada ao queijo, à minha goiabada, Ah, isso é ao pão muito de bom. queijo aqui de Minas. Não vai ter problema. Vai aprender a rejeitar o Atlético Mineiro, que é muito importante, Até aí tá bom. e várias outras coisas. Brincadeira. Querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. E, bom, das condições, né? O Santo Tomás ele apresenta quatro, então, como o Santo Afonso vai colocar. Primeiro, como a gente dizia antes, pedir para si. Arthur, Cadu, mas eu tenho uma pessoa na minha família que, olha, não se converte, que ela não, sabe, é difícil, é uma pessoa difícil de tratar, não quer ir para a igreja, ela, sabe, bebe, ela tem diversos problemas dentro de casa. Eu não estou falando que você não deve rezar por essa pessoa, você deve rezar. É seu dever rezar por esse seu querido, por essa pessoa próxima de você. E é um ato de caridade que é muito agradável a Deus. Mas tenha em mente o seguinte: condição de oração primeira é que você peça por si. Assim, não, a gente não pode criar a ilusão, né, de salvar outros se a gente se a gente não se salva a si mesmo, né? É aquela história, né? Os pais que levam, por exemplo, a criancinha na catequese, né? A criancinha aprende as coisas na catequese, aí chega o fim de semana, os pais deixam a criancinha na missa, voltam para casa e retornam no fim para buscá-la. Ora, tá fazendo bem para a criancinha? Tá. Mas, assim, a primeira pessoa que tem que salvar é você. Você é a primeira pessoa que tem que estar lá no banquinho da missa no domingo, junto da criança. Né? Então, primeiro se preocupar com a própria salvação. Isso não é egoísmo, isso é necessidade. Então, primeira condição, pedir para si. Segunda, coisas necessárias à sua salvação. Não é que você não possa, né, que nós não possamos, né, Cadu, pedir coisas para este mundo, que a gente chama de bens temporais. Se você está desempregado, você pede um emprego, isso é totalmente ilícito, isso é bom. Eu quero até ler, porque eles colocam de forma, né, muito mais lapidar do que eu, né, a respeito disso. Quer dizer, não é problema você pedir essas coisas dos bens temporais, mas que eles não sejam a finalidade da sua vida e considerados os bens maiores, né, da sua existência. Você tem que pedir primeiro os bens necessários para a sua salvação. E se esses bens temporais que você pedir não forem atrapalhar a sua salvação, forem ajudá-la, né, você pedindo com perseverança, né, e crendo, o Senhor vai dar. Então, deixa eu falar como eles falam aqui, olha como é bonito. O Santo Afonso chega até a dizer, por exemplo, quantas pessoas que se fossem ricas ou tivessem saúde não cairiam em grandes pecados, né? Ou seja, se diversas pessoas que às vezes têm dificuldades financeiras ou têm doenças, têm enfermidades, né? Se essas pessoas às vezes recebessem uma ajuda financeira ou recebessem a saúde, poderiam, né, na riqueza, na prosperidade, na saúde, poderiam ser pessoas que, sim, de uma vida de pecados. Então Deus preserva a pessoa disso, porque o bem maior que Deus quer é a nossa salvação. Aí está aqui, eu achei. Contudo, não queremos dizer com isso que seja uma falta pedir a Deus as coisas necessárias à vida presente.
contanto que estejam em relação com a salvação eterna, como pediu o sábio. Dai-me, Senhor, unicamente o que for necessário para viver. Não é uma falta, diz Santo Tomás, ter um cuidado moderado por estas coisas, pelos bens temporais. Proibido é desejar e procurar estes bens como principais e ter por eles um cuidado demasiado, como se formassem toda a nossa felicidade. Então você quer um carro. Tá bom, mas por que você quer um carro? Se isso for caro, cooperar para o seu dia a dia, porque vai ajudar, vai facilitar, estou dando um exemplo hipotético, vai facilitar a rotina, né? Vai ajudar você a viver melhor o seu dia a dia, enfim, a levar as crianças para a escola, né? Tudo isso que vai contribuir para uma melhor vivência e não for até para a sua salvação, é muito lícito, né? Você querer um carro, você desejar de forma moderada. É um meio, ou seja, você compra um carro seguro, né, que você sabe que vai ter uma boa manutenção, que etc e tal. Você vê várias coisas que racionalmente você vê que é bom, né, para a família. Você vê que traz alegria não só para você, mas vai trazer alegria para casa, né, um meio de vida melhor. Ou seja, existem várias coisas que tornam isso lícitos, né? Aquela questão de pureza de intenção. Exatamente, exatamente. Exato, é ter esse coração em Deus, né? Você com a pureza de intenção tem o coração em Deus e, como o nome já diz, as coisas ficam puras, né? Translúcidas. Você vê, bom, isso aqui é por vaidade ou é por uma banalidade ou não de fato iria ajudar, seria conveniente, seria bom, né? Enfim, tem vezes que a gente não sabe, mas é lícito pedir de forma moderada, né, essas coisas. Não pode transformar isso como o centro da nossa felicidade. Então, segunda condição é pedir coisas necessárias à sua salvação. Por exemplo, as virtudes. É preciso, por exemplo, a humildade. Nós precisamos ser humildes para sermos salvos. Então, eu preciso pedir para mim a humildade. Essa a gente tem que pedir demais, viu? Que? Essa é todo dia. Humildade a gente tem que pedir, mas pedir com força. Essa daí, ó, vocês É, podem anotar aí um caderninho assim, pedir todo dia, porque é verdade, porque a gente é vai uma das pedir. virtudes que mais fazem violência a nós, né? Que a gente falava, né, do reino do céu é o dos violentos. É isso mesmo, como o Cadu falou, essa é todo dia. Porque é de uma violência tremenda, né? Até a ponto de, por exemplo, os filósofos antigos, né, Aristóteles, achava que humildade não era uma coisa muito assim virtuosa, não, né? Pelo que parece. Então, é uma coisa muito cristã, ou seja, muito própria nossa, né? É o cristianismo que trouxe essa realidade, temos que ser humildes, né? Então, é uma violência que nós temos que fazer no nosso orgulho. Então, essa é todo dia. É uma coisa necessária à nossa salvação, sempre tem que ser pedida. Essa é a segunda condição. A terceira condição, o modo como deve ser pedido, com devoção. E aí o Santo Afonso vai destrinchar depois, vai falar que com devoção significa, na verdade, duas coisas. Com humildade, olha aí o que o Cadu falou, com humildade todos os dias. Então, com devoção, com humildade e confiança. São essas duas coisas. Pedir com devoção é pedir com humildade e com confiança. A humildade, porque a humildade é a porta é a chave que abre a porta do céu. Nas Sagradas Escrituras vai estar bem claro. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Nós precisamos da graça de Deus. E se formos soberbos, nós vamos estar como que colocando um muro. Né? Deus vai estar falando, Deus vai estar lançando as suas graças por meio da Virgem Maria, que é o modelo de humildade. Nós vamos colocar um muro com a nossa soberba, como se estivéssemos surdos, como se estivéssemos trancados, fechados na nossa própria autossuficiência, na nossa própria soberba. Então, pedir com devoção, ou seja, com humildade e com confiança. Deus é poderoso para conceder as graças dele. Essa questão da humildade, da pureza de intenção, tudo isso também, né, é importante a gente dizer que também é graça, né? A gente já não vai começar as nossas orações com a humildade necessária, com a pureza necessária. E aí também eu acredito que justamente um dos grandes segredos você tocou nele aí agora, que é a Santíssima Virgem Maria. Porque ela, quando a gente apresenta as nossas orações para ela, mesmo que imperfeitas,
São Luís Maria Grignon de Montfort diz que ela pega essas nossas intenções, coloca em uma bandeja de ouro e apresenta com toda a pureza da alma dela para Deus, né? Belíssimo. Então, a gente tem que ter muita confiança em Nossa Senhora, né? Confiança em usá-la como a medianeira das graças, como realmente essa intercessora primeira das nossas orações, né? Como esse coração que nos leva até a salvação. É essa devoção à Nossa Senhora, né, Cadu? Como é importante, né? Que a oração chegue através dela, né? As nossas intenções. Que ela é o modelo de humildade, né? Ela é puríssima, então vai direto, né? É um foguete, direto para Deus. Exatamente. A gente apresentaria nossas orações cheio dos nossos defeitos, né? Cheio justamente dessas falhas que a gente tem, de às vezes desejar uma coisa de uma maneira dúbia, né? A gente deseja, mas a gente também quer desfrutar aquela coisa de maneira terrena, mundana, né? E Nossa Senhora purifica isso a Deus e purifica isso no nosso coração também. Porque só da gente levar as nossas preces até ela, já é uma oração humilde, né? São Luís também fala que a oração a Nossa Senhora é a oração mais humilde, né? Que ela é o meio mais perfeito. Exatamente, a nossa mãezinha do céu que leva para Cristo as nossas orações, né? E diz também para a gente fazer tudo o que ele quer, o que ele mandar, né? Aí a nossa parte de obedecer, né? A gente pede para ela nos ouvir, mas que a gente também ouça ela. Então é com humildade e com confiança, né? A outra parte, né, da devoção, pedir com confiança, né? Como vai dizer São Tiago, se eu não me engano, ele fala isso, né, na Escritura, que temos que pedir realmente assim, acreditando que vamos receber, pedir com confiança. Olha, se eu estou pedindo uma coisa boa, que é necessário para minha salvação, com humildade e com confiança, quer dizer, com humildade e sabendo que Deus é todo-poderoso, então eu tenho que confiar, né? Eu tenho que pedir com confiança, porque é para o meu bem, é para minha salvação. Deus quer que, né, quer me dar aquela graça. Então eu vou pedir com confiança. Agora, é claro, né? O tempo é de Deus. O tempo não é nosso. Então eu vou pedir uma graça, às vezes ela pode demorar, segundo os meus projetos, né? A minha agenda. Eu pedi essa graça aqui hoje, né, Cadu? Hoje é que dia? Dia 10 de agosto. Eu pedi, Senhor, mas Hoje ó, em dia. até dia 13 de agosto, às 17h30, essa graça tem que ter chegado. Não funciona Não, assim. senão o Senhor não é Deus. Senão não é isso nem existe. É esse planejamento cartesiano, né? Essa coisa assim, não, eu É. peço tem que chegar nesse dia, né? E ponto. Não é assim, né? Tudo bem, tem a questão das novenas, né, e tudo, e é importante rezar, mas assim, nunca com aquele. Tirando essa matemática, digamos, da coisa, essa coisa cartesiana, né? Tem que chegar exatamente quando eu estou pedindo, né? Na hora exata. Então, pedir com devoção e confiança tem a ver com isso, ou seja, eu confio que Deus vai me dar na hora certa. Eu confio que Deus é poderoso e Ele é o dono do tempo, Ele sabe o momento, a hora de me conceder, como me conceder. Importa que eu reze bem, né? Para não cair naquilo que Santo Tiago falou, né? Pedis, mas pedis mal, por isso não recebeis. Então, não vou pedir para matar o cachorrinho que está latindo aqui, né? Para esse cachorrinho morrer, ter um infarto. Tem que pedir uma coisa boa, não posso pedir coisas que O sejam. próprio, você falou assim, e veio em mente um próprio pedido, né, que São Tiago e São João fizeram mal nas Sagradas Escrituras, e que o próprio Senhor os repreende. Quando eles passam por uma cidade, agora eu esqueci, mas que essa cidade tem uma fé indiferente, né, com o Nosso Senhor, e eles pedem assim, Senhor, vocês querem que, o Senhor quer que a gente peça que mande fogo, né, sobre essa cidade, etc e Exatamente. tal. Exatamente, né? O amigo lá É jogou muito culpa é bom você. essa Não, senhor, passagem. joga Eu me fogo em divirto cima muito dele. com essa passagem. Eu me divirto muito, eu acho muito engraçado. É engraçado, de As fato. Sagradas Escrituras, as Sagradas Escrituras têm umas passagens que são muito boas. Essa eu me divirto muito. Mostra aquele caráter impetuoso, né? Senhor, vai lá dar um É, jeito, né? Não é assim que funciona, né? Nós podemos, claro, né, pedir pela conversão das pessoas, né? E, se eu não me engano, quem diz isso é até o Léo Treze, né? Que não realmente deseja o mal de ninguém, claro. Mas ele fala o seguinte: quando a gente visa a conversão da pessoa, por exemplo, um cara bebeu a noite inteira, né? Ou seja, foi irresponsável, né? Perdeu ali a consciência. Né? Mas se identifica com a passagem, Cadu.
Cadu é tão calmo, é tão tranquilo. Acho que não São, é uma são com os identificação. alunos para vocês, os tomistas. E aí tem esse, então, o cara se, né, embebeda, né, se embriaga. E aí o Léo Treze até fala, olha, pode até ser lícito você pedir que aquela pessoa tenha uma ressaca para que ela se arrependa e nunca mais queira fazer aquilo. Ou seja, que ela sofra uma consequência por conta do próprio mal, né? Mas não porque você quer desejar mal para a pessoa, porque você quer que ela se perca, que ela seja condenada no inferno, ou que você quer que ela sofra um mal irrazoável, que não tem nada a ver com a situação. Mas aquele mal pontual que é remédio, né, para sua conversão. Se eu não me engano, o Léo Treze fala isso. Mas enfim, fugindo um pouco disso, a quarta condição. Então, pedir para si coisas necessárias à sua salvação. Terceiro, com devoção, que significa com humildade, com confiança. E finalmente, com perseverança. Com perseverança é até a morte. Você não sabe morrer, logo, todos os dias que você acordar, você tem que rezar. Você não sabe quando você vai morrer. Então, até a morte. Levantou, tem que rezar. Tem que saber, hoje vai ser um dia de oração, hoje eu vou me entregar a Deus, hoje eu vou rezar. Orar é muito mais que Pai Nosso, Ave Maria, com tudo que a Lucy falou, com tudo que fala, ajuda a criar intimidade com Deus. Não é questão muito de qual oração ou não, até porque Pai Nosso é a oração perfeita que saiu da boca de Nosso Senhor, né? E Ave Maria é uma oração, claro, né? Talvez a mais agradável à Virgem Maria, né? Nossa Senhora. Mas, portanto, são muito boas de serem rezadas, mas eu creio que a Lucy quis dizer o seguinte, que não é só palavreado, né? Não é só máquina, né? Não é só pronunciar palavras, né? Sem entrar em comunhão com Deus. Creio que seja isso que ela O esteja coração falando. e a mente concorde com a voz, né? Aquela questão que a gente fala na liturgia, né? Exatamente, né? Do São Bento, se eu não me engano, né, Cadu? Isso, exatamente. E, Arthurzinho, uma coisa também que eu não queria deixar de esquecer de falar, quando a gente olha o próprio Santo Afonso, né, é muito interessante ver que, ao mesmo tempo que ele é referência de doutor da oração, ele é doutor da moral, né? E o que que é ser doutor da moral? É ser doutor de ensinar as pessoas como agir, né? E como será que ele se tornou tão exímio, né? Nessa área doutrinal que é a moral, que é a ação, né? Ele aprendeu a agir bem, rezando bem, né? Exatamente. Escutando bem o que o Senhor tinha para, o que o Senhor falava, né? Porque é justamente escutando a voz de Deus que a gente aprende a agir. Não é à toa que ele é tão exímio, né, tão mestre nessa parte da agir e da moral. Porque antes ele foi doutor da oração. Perfeito, Cadu. Perfeito. Isso aí podia ser colocado, estampado, né? Em todos os lugares, né? Só soube agir bem porque antes rezou bem. É isso aí. É isso aí. É perfeito, né? Ou seja, a ação, ela é fundamentada e possibilitada pela oração. E é tão sério isso, né? É bom que as pessoas saibam. Eu estava lendo outro dia o Beato Dom Columba Marmion, que ele fala do livro dele Jesus Cristo e Vida da Alma. Olha, é muito sério isso, no sentido de que é importante nós sabermos disso para a nossa vida. Não basta nós fazermos coisas boas. Estou resumindo de forma pobre aqui, né? Porque ele fala de forma muito mais magistral. Mas não basta fazermos coisas boas. É preciso que nós estejamos fazendo as coisas enraizados na vida sobrenatural. O que é isso? Na nossa vida natural, o que anima o nosso corpo e, portanto, as nossas ações é a alma, não é? Ou seja, o meu corpo aqui se move, é capaz de agir, de se movimentar, porque tem um princípio vital que se chama alma, que anima o meu corpo. Isso é a vida natural. Na vida sobrenatural, o que anima a minha vida sobrenatural, na vida sobrenatural, o que a anima é a graça. A graça é como a alma para o corpo. A graça para a nossa vida sobrenatural é como a alma para o corpo. A graça é aquele princípio vital que vai possibilitar que nós hajamos de forma sobrenatural, portanto meritória, portanto capaz de nos levar ao céu. Isso quer dizer o seguinte: você travou aqui para mim, Cadu. Voltou. Não sei se foi só para mim que você travou. Acho que agora retornou.
Tá me ouvindo? Pronto, voltou. Agora sim. Perfeito. Então é o seguinte, E né? Para nós agirmos de forma meritória, que alcance o céu, nós precisamos estar em vida de graça, em estado de graça, ou seja, unidos a Cristo pela graça. O pecado mortal, ele rompe essa amizade com Deus e extingue em nós a vida da graça. Portanto, mesmo que a pessoa faça coisas muito boas nesse estado da sua alma, ela não tem méritos para o céu, porque ela não tem o princípio daquela vida que é a do céu. Ela não tem a vida da graça, que no céu será a vida da glória. Logo, os grandes esforços que nós fazemos fora da vida da graça não têm merecimento de vida eterna. Isso é muito sério. E a oração vai ser justamente esta atividade, que a oração é a mais sublime ação que nós podemos fazer. A oração vai ser essa sublime atividade que vai manter a vida da nossa alma. Quer dizer, se a alma é a vida do corpo, a oração é a vida da alma, porque a oração vai manter a graça ali, né? Vai manter a graça operando, a graça viva dentro de nós. E, portanto, vai nos possibilitar estarmos amigos de Deus. Então, tudo que nós fizermos movidos, né, animados por esse princípio vital que é a graça, respondendo a Deus com caridade, né, com a caridade, porque a graça e a caridade não são a mesma coisa, mas andam juntas. Aí nós teremos, as nossas ações serão sobrenaturais, serão meritórias para o céu. Então veja a importância da oração, né, Cadu? A oração vai ser essa com arma, certeza. essa arma que vai assim manter-nos, né, esse meio que vai nos manter na vida da graça, que é a vida que nós precisamos, assim, que é a única que importa, é a vida que vai nos levar para o céu. E que fora dela, mesmo que nós façamos grandes esforços filantrópicos, né, não vai adiantar, não vai nos levar para o céu. Porque quem nos salva é Deus, é Ele que nos justifica. Os nossos atos vão ser justificados, vão ser agraciados se nós estivermos unidos à videira que é Cristo. É justamente o tratar de amizade, né? Isso tudo a gente tem falado, se justamente o estado de graça, né? Essa amizade com Deus, a gente tem que alimentar, a gente tem não só deixar com que esteja como está, né? Mas querer que cada dia aumente, né? E a nossa vida espiritual é assim, se ela não aumenta a cada dia, a tendência é ela esfriar, né? Nunca a gente vai conseguir fazer com que a coisa fique sempre igual. A gente tem que sempre querer que aumente, que cresça. Assim são as amizades santas também, né? A gente tem que querer cada dia também ser mais amigo, cada dia também, né? Amar mais a mesma coisa, no caso Deus, né? Que é o centro do amor dos nossos corações. Mas é isso. Perfeito, você tocou nisso, Perfeito. né? De querer crescer, né? Uma verdadeira amizade quer crescer. Exatamente, exatamente. Você não faz o mínimo, né? Com um amigo que é profundamente amigo, com um amigo que você quer se tornar mais íntimo, você não faz só o que é obrigatório. Você faz aquilo que vai te unir mais a ele, né? O amor que impele a amar mais. É isso aí, Cadu. Exatamente. Não pode Exatamente. saber que a amizade vai esfriar. Quem não avança regride, né? Na vida espiritual. Exatamente. Perfeito, perfeito. Bom, falta muito pouquinho, Cadu. Já vai acabar, né? Poucos minutinhos. Mas é isso, gente. Tem ânimo, né? Coragem. Quem assim, a Nádia, né? Assim, até hoje, né? Não tem problema, né? Assim, no sentido de agora você entendeu o que é para rezar todo dia, então agora vamos lá, né? Ânimo para começar isso, né? Ou seja, eu Ânimo, descobri força, que. né? Oi? Ânimo, força, longe de nós toda tristeza, né? Pelo contrário, alegria. Que bom que você já reza, né? Porque tem gente que nem reza, nem um dia nem outro. Que bom que você já reza, então que essa live seja o motor para que você reze ainda mais, né? Querer cobrar de nós uma perfeição que a gente não tem também, né? Estamos todos a caminho, em caminho. Exatamente, exatamente. Estamos todos. Quem já reza tem que perseverar, quem ainda reza pouco tem que aumentar, né? E é isso, a gente vai para frente. Mas importa começar, né? É importante não assim ignorar isso, não ignorar essa verdade. É esse ânimo mesmo, né? E é isso, a graça da oração é concedida a todos, gente. Todos então podem rezar, Deus ajuda todos a rezar, porque Ele quer ser nosso amigo. Então Ele não vai nos desamparar. Se nós somos grandes pecadores, né? Ele não vai nos desamparar por isso.
Ele vai nos dar a graça para rezar. Essa graça é garantida para todos. Essa é uma graça basilar para todos, né? Então todos nós devemos querer crescer nessa amizade com Deus, né? E isso vai se dar pela oração. Muito bem, Arthurzinho. Eu queria também dizer que Santo Afonso está muito orgulhoso de você. Por quê? Quando eu li no início do livro, tem uma das frases que ele coloca que é o seguinte: eu escrevi esse livro no intuito de que ele fosse divulgado para o mundo inteiro, para que todas as pessoas lessem, né? Então eu É indique verdade. aos pais, aos filhos, para que todos leiam. Esse é o desejo do meu coração. Ele tem um, um, um legado assim para esse livro que é mais ou menos esse, ó. Você já divulgou aqui para a live do Demarré e já divulgou para mim também, que antes da live já li um pouquinho, então Santo Afonso já está orgulhoso aí do seu apostolado com a oração. Não, é bom realmente, né? Porque de fato ele falou, você lembrou bem, né, Cadu? Ele falou a gente como servos humildes e inúteis temos que simplesmente fazer o que ele pediu, né? Então, gente, É, todo aí na mundo hora que eu tem que li, ler isso aqui. na hora que eu li, eu falei assim, entendi. Tem que obedecer aos santos. Mas é isso Muito mesmo, é bem. isso mesmo. É importante porque ele mesmo fala, né? Essas coisas precisam ser divulgadas, né? Ele lutou tanto para que as pessoas tivessem a consciência da necessidade da oração. É nosso dever, né? Sobretudo, em primeiro lugar, procurar praticar, né, Cadu? E fazer com que as pessoas também conheçam, né? E se preocupem com isso. Então, Com certeza. foi bom você lembrar aí. Imprescindível. Isso aí é o Santo Afonso que fala. Foi bom o Cadu lembrar, né? Para todos conhecerem. Então, é isso, gente. Já vai terminar. Cadu, foi muito bom, viu? Agradeço de coração você ter aceito. Muito bem, a alegria foi toda minha. Você já tinha me convidado outra vez, eu não pude. Agora foi uma alegria poder estar aqui com você aí, com o Instagram da Demarré aí, com a sua família. Uma grande alegria para mim, viu? Amém, amém. Você quer terminar com uma oração para nós, Cadu? Claro, podemos sim. Vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós te damos graças, Senhor Deus do Universo, por esse tempo de oração, por esse tempo de meditação, nas suas palavras e também nos ensinamentos do seu Santo Doutor. Pedimos que essa palavra caia no nosso coração e que a gente possa dar bons frutos e bons propósitos a partir de toda a inspiração que o Senhor nos comunicou nesse tempo. Nossa Santíssima Mãe Imaculada, São José, nosso Pai e Senhor, nosso anjo da guarda, intercedei por nós. Amém. Amém. Sempre fidelis. Salve Muito Maria. bem, Semper Fidelis. E quem quiser, vamos ter completas. Eu vou abrir assim que acabar aqui, pelo Semper Fidelis. Quem quiser pode entrar para rezar completas conosco. Tá bom? Tá ótimo, vamos rezar lá, vamos rezar lá. Gente, santa noite, Deus abençoe. Até a próxima. Muito obrigado, viu? Grande abraço, fiquem com Deus. Que Nossa Senhora nos guarde. Amém, amém.